Não adianta termos ilusões, o mundo é assim. Os países não se relacionam por amizade, é por interesses. Vamos ser realistas. Vamos emergir da infância. Eu queria dizer para os senhores todos que ele não é amargo, ele é até doce. Chega a ser doce. Amargo sou eu, vamos ver por quê. O que falta para reconhecermos que nós somos colônia, meu Deus? O que se quer é agigantar o fosso, isso sim. Eu não sou doce, professor, sou amargo. Eu vejo uma realidade dura, terrível da nação. É fundamental que a população tome consciência de uma vez que ela está sendo enganada. Mas enganada com sorriso falso, de maneira subrepetícia, como se todos nós, da Câmara, estivéssemos em um vale acolto de pascácios. E bom, para o português mais simples, é um refúgio de imbecis. Parem os senhores governistas de pensar que somos todos idiotas. Nós sabemos que já perdemos, não há dúvida quanto a isso. A maioria que os senhores detêm na mão esmagadora, mas não nos tratem como mentecaptos. Senhores, acordemos desse pesadelo. Daqui a 10, 20 anos, outros aqui estarão discutindo uma nova reforma. Uma nova para reformar não sei mais o que, para entregar a Amazônia, talvez. Minha luta é uma luta da verdade contra a mentira, do conhecimento contra a ignorância, da luz contra as trevas. Eu pretendo criar a era da convicção, a era da verdade, a era da decência, da dignidade, a era da confiança, do preparo, do conhecimento, da inteligência, da ciência, do entusiasmo. Não existem acordos bons ou maus, que não se façam acordos. Se Vessalio não tivesse tido coragem, até hoje talvez nós não soubéssemos anatomia, porque ele roubava, raptava cadáveres para poder dissecá-los. Coragem, como teve... Peço licença, senhor presidente, mas todo mundo passou da hora. Peço licença para passar um pouquinho. Coragem, como teve, por exemplo, o primeiro homem que colocou um catéter na veia e foi até a sala de raio-x para ver o catéter do coração. Enfim, característica precípua, fundamental é ter coragem. Fundamental é ter esmero, ter dedicação, ter obstinação. Sem isso não se anda. Isso é fundamental em qualquer tipo de atividade. Chega a ser risível para qualquer um de nós que tem um mínimo de lucidez intelectual ser obrigado, e por educação todos somos obrigados a ouvir, porque eu ouço tudo que é dito com educação, ouvir discursos daqueles que defendem esse projeto que aí está, eivados de retórica, como se a imbecilidade generalizada dominasse nossas mentes. O Estado se mantém sempre. O governo é apenas o Estado em ação, que pode levá-lo para frente ou não. Mas, independentemente de quem esteja no poder, a descurar de informação é estupidez supina. Não existe governo sem informação. Paremos, perdoe-me, com hipocrisia. Tudo está piorando a olhos vistos. Tudo mais é conversa fiada. É um abuso de retórica. Retórica extraordinária que eu tenho o dever e a obrigação de elogiar, mas é também minha obrigação deixar claro, de maneira inconteste aqui, que o meu respeito não é, de maneira nenhuma, uma vacina contra a minha capacidade de pensar. Renuncie, presidente! Presidente, mostre à nação que Vossa Excelência crê no Brasil. Reconheça de público que Vossa Excelência não tem condições para conduzir o barco. Diante de tanta iniquidade, eu me levantei logo no início da exposição, irritadíssimo, como só ocorrer, quando me defronto com a desídia governamental, com a absoluta incúria, com a falta de cuidado com os direitos dos brasileiros. E aqui um aviso para os colegas que defendem índios sem ter noção exata do que está se passando. Fui procurado pelos pancararus, pelos caiapós, pelos macuxi, pelos chavantes. Fui procurado por eles como uma esperança. Está na hora de nós acordarmos, darmos as mãos para os índios. Muitos deles estão aqui para os garimpeiros, no sentido de que se possa, isso sim, nós todos juntos lutarmos contra esse poder mundial hediondo que está tomando a nossa terra,
com a desculpa de que está defendendo índios. Exatamente isso. Na verdade, não é mais indignação. Na verdade, o que nós sentimos de quando em quando é vontade de rir. Será que os líderes do PT pensam que aqueles, dentre os quais eu me incluo, que não concordam com esse absurdo que está sendo proposto, será que esses senhores pensam que nós temos, por acaso, a dotação de oligofrenia fenilpirúvica? Será que esses senhores pensam que nós, que deles discordamos, temos hipóxia cerebral coletiva? Será que esses senhores que nos tratam como se fôssemos pacóvios, será que eles acreditam que podem convencer-nos, por exemplo, que o aumento que estão propondo é mais ou menos da ordem da inflação que já veio aí subrepeticiamente corroendo os salários dessa população nossa brasileira? Esse pouquinho que está sendo proposto, esse saquinho de fubá simbólico dos nossos colegas, isso representa um mínimo, isso representa algo que pode ser acrescentado a essa miséria que os senhores propõem, os senhores que diziam que iam ser a redenção da pátria. O povo tem que ganhar muito pouco, porque ganhando pouco a demanda é reduzida, diminui o mercado interno, diminui o consumo e sobram mais excedentes para a exportação. Promovem-se campanhas acirradíssimas de controle de natalidade, subvencionadas por órgãos do exterior. Incentivam-se procedimentos como a ligadura de trompas e o aborto. Aplaude-se o homossexualismo, que não gera filhos. Tudo no fim da linha, visando simplesmente a diminuição da demanda. E justifica-se a política de controle da natalidade, dizendo que nós não teríamos condições de oferecer uma vida decente a essas novas pessoas se viessem a nascer. Temos gente demais, afirmam, e pobres cidadãos às vezes repetem, há gente demais. Claro que não se destrói por um passe de mágica em alguns anos toda a atividade industrial de um país, mas criam-se feridas que sangram no tecido social de um povo. Em um mundo de tensões, como é o caso continentais como o Brasil, precisa estar preparado para a eventualidade de, a qualquer momento, sermos submetidos não mais apenas à rapinagem financeira, mas sofrermos, sem aviso prévio, uma ameaça à perda de parte do nosso território. Peço licença à população brasileira que me ouve, para dizer a ela que, mais uma vez, de maneira tenebrosa, de maneira aviltante, de maneira repugnante, de maneira sórdida, de maneira torpe, de maneira vil, de maneira ignominiosa, ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada. Isso é uma torpeza que não tem limites. A região dada para os índios, dá para eles andarem durante 600 anos. Eles nem conhecem a região. Tudo isso está altamente programado por um poder alienígena monstruoso que tem interesse, isso sim, nas jazidas riquíssimas que estão no subsolo brasileiro. Nacionalistas por excelência, defendendo o solo pátrio, defendendo a língua nossa como patrimônio fundamental de um povo, poupando-nos de toda e qualquer influência alienígena que pretende, isso sim, assenhorear-se do que é nosso, das nossas riquezas, esquecendo-se totalmente da maior de todas as riquezas do país, que é o seu povo. Senhores deputados, povo brasileiro, o governo que aí está, o governo federal, é antinacional e apátrida. Como tal, é um governo de pacóvios, liderados por um cidadão sem condição de cultura mínima para dirigir a nação. Na verdade, o que faz Sua Excelência o Presidente da República é seguir o comando daqueles que o seguem. Ele não pensam em seu lugar. Não decidem em seu lugar. Não governa
governam em seu lugar. Na verdade, está certo o professor Osíris quando diz que o verde alimentou, o verde do gramado, da esplanada dos ministérios, alimentou aqueles que editaram a medida provisória. Na verdade, deve ter havido uma mutação na configuração gênica dos cistrões dos dirigentes da pátria. Houve uma mutação. Mutação em que, na mudança de posição de uma base nitrogenada, criou-se uma enzima, uma nova enzima que permitiu que se digerisse a celulose. E assim, alimentando-se da grama do Planalto, foi editada a MP 258. Eu preciso dizer agora para os meus eleitores de todo o Brasil, o importante é que, com barba ou sem barba, eu continuo sendo o mesmo. E nunca disse esta frase, nunca disse isto nesta tribuna. Meu nome é Enéas.